Cultura e meio ambiente, o centro do nosso futuro. Toda sociedade é política e a política transforma a sociedade. Transforma, tomando consciência das contradições dos elementos que formam a realidade do povo e das circunstâncias naturais com as quais a vida se mantém. Nos últimos 60 anos, duas questões foram se tornando cada vez mais essenciais para a vida das pessoas. Estas duas questões têm a ver com o desenvolvimento da indústria, do comércio, com a exploração intensiva dos meios naturais e com a urbanização universal, transformando toda a cultura tradicional, mais centrada nas famílias, comunidades pequenas, em vilas e na zona rural. Com a universalização da urbanização, ou seja, com quase toda a humanidade vivendo em cidades, são necessárias grandes e maciças contribuições coletivas. As pessoas dependem uma das outras e vivem muito próximas entre si. A sociedade precisa construir uma cultura toda baseada em conhecimento e em regras urbanas, que passam pelo abastecimento das cidades, pelos meios de comunicação, pelos veículos automotores em alta velocidade, pelo impacto da indústria e pelo adensamento que levam milhões de pessoas a viverem quase como vivem as formigas em seus formigueiros. Nestas sociedades inteiramente urbanas, a questão do lazer, de ocupar o tempo das pessoas, a ociosidade, o trabalho, o espaço vital e coletivo, as privatizações dos espaços urbanos, as privações de meios em muita gente, a violência pessoa a pessoa e decorrentes do trânsito, os acidentes domésticos e no trabalho, o uso de substâncias que alteram a consciência, assim como o álcool e as drogas, as doenças de transmissão entre as pessoas, o crescimento de agentes que transmitem doenças, como os ratos, baratas, os mosquitos, etc. Tudo isso, pelo bem e pelo mal, se constituem no que chamamos cultura urbana. E, portanto, a cultura é a compreensão do mundo em que vivemos e como nos organizamos em sociedade. Na verdade, a educação, que tem temática própria e técnicas específicas, também é parte da cultura dos tempos atuais. Assim como é parte da cultura aquilo que se costuma chamar de cultura, embora seja apenas uma parte dela. Estamos falando das artes, das manifestações da cultura tradicional e do lazer popular, por meio de jogos, da música, da dança, das praias, das piscinas e das brincadeiras nas ruas. Os meios de comunicações, sejam os tradicionais como o rádio, jornais, revistas e televisão, ou os meios atuais como a rede mundial de computadores e as redes sociais dentro dela, fazem parte da cultura. Do modo como as pessoas apreendem a realidade do seu mundo, como formulam sobre elas e como tentam modificar esta realidade para um modo mais em acordo com seus desejos e impulsos, tudo isso é cultura. Em outras palavras, esse conjunto de coisas faz parte da cultura urbana e da conexão entre todas as cidades existentes na atualidade. Esta questão nos alerta para a importância de, uma vez vivendo nesta cultura, que tenhamos instituições públicas que possam, com ampla participação popular, participação direta e decisiva das pessoas, que possam atuar sobre os valores e as características da cultura em Paracuru. Precisamos ter amparo para melhor tirarmos proveitos das políticas públicas, do patrimônio cultural próprio da gente, incluindo os costumes e as mudanças que estão acontecendo o tempo todo. A outra questão é o meio ambiente. Ele é importante porque vivemos numa civilização em que se conseguiu um aproveitamento tão extenso dos meios naturais, que a própria natureza que nos rodeia e o ambiente do planeta inteiro começaram a ter impactos que destroem recursos e esgotam possibilidades para o futuro. O meio ambiente, inclusive, sofre degradação não apenas pelo consumo dos seus recursos, mas também pela contaminação e poluição dos seus recursos. Contaminação da água, do ar, do solo, do mar. Os seres vivos estão sendo destruídos, incluindo o reino animal e vegetal. Em Paracuru, o assunto cultura e meio ambiente andam juntos. Pertencem ao impacto da rápida urbanização do município com a migração e o uso de recursos naturais escassos, inclusive com o uso intensivo da água, que pode nos faltar.
Impacto cultural sobre a identidade do povo acontece o tempo todo, naquela história que ele construiu, naquela percepção que ele tem de si mesmo. A urbanização em si já se tornou uma questão relevante entre nós aqui em Paracuru, mas existe outra questão mais grave ainda. Essa questão é o complexo industrial e portuário do Pecém, um dos maiores investimentos que acontecerão no Nordeste, voltado para a exportação de produtos subprocessados, todos eles de natureza poluente, que junto a tudo implicará em enorme impacto ambiental e cultural sobre o nosso município. Haverá aumento da população, migração intensa, mudança de comando econômico para mãos externas a nós, influência na nossa tradição, um processo que não é racional e cujo cuidado apenas se pode conseguir com a participação popular e com governos municipais bem equipados institucionalmente. Por isso, desde a Constituição brasileira, que o Estado vem se preparando para enfrentar a questão da cultura e do meio ambiente. Assim, existem ministérios federais e secretarias estaduais específicas para cultura e meio ambiente. E tem mais. Esta organização estatal se baseia em fundos de financiamento próprio para estas atividades, em conselhos específicos de meio ambiente e cultura e em planos que demonstrem à sociedade que o governo está agindo de maneira correta em relação às duas questões. Na verdade, o Estado Nacional adotou uma dinâmica de financiamento específico, quer dizer, ter dinheiro destinado especificamente para a cultura e o meio ambiente. E, além disso, tomou iniciativas para ampliar a democracia direta nestes assuntos, com a participação social nas conferências e nos conselhos de cultura e meio ambiente, que criam planos e fazem o controle social da aplicação destes planos. E o Estado brasileiro adotou esta mesma dinâmica para descentralizar estas atividades para os municípios, ou seja, que elas tenham suas secretarias municipais, seus fundos específicos de cultura e meio ambiente, seu controle social e seus planos. Esta dinâmica começou com a saúde pública, passou para a educação e chegou às várias atividades que protegem o país e sua população. O modo mais eficiente para um município, especialmente Paracuru, que é de porte médio e está sob enorme pressão demográfica e industrial, de ter acesso aos recursos federais e estaduais é por meio da criação das secretarias de cultura e meio ambiente, pelo funcionamento dos fundos de cultura e meio ambiente, pelos respectivos conselhos e planos municipais. Esta é a razão pela qual não entendemos o motivo da atual gestão municipal ter posto fim à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Cultura, que fazem parte do novo arcabouço institucional do Estado brasileiro. Rebaixar a Secretaria de Meio Ambiente e de Cultura a uma gerência e subordinando estes assuntos a mero instrumento do desenvolvimento do turismo é uma opção que não dá conta da complexidade e da especificidade destas duas questões emergentes da nossa Paracuru. O desenvolvimento do turismo no nosso município terá enormes ganhos com uma cultura forte e com a boa preservação ambiental. Mas estas duas questões são muito mais amplas do que esta indústria de lazer tão necessária à nossa economia. Afinal, cultura não é continuarmos a simplesmente promovermos festas para atrair público. Ela é muito mais. A cultura é uma plataforma sólida a partir da qual extraímos vantagens de viver na cidade e de vivermos em paz. E ao mesmo tempo, pelo nosso valor, atrairmos recursos como o turismo de quem também deseja se aproveitar do que temos para oferecer. A questão do turismo ecológico cabe muito bem em nosso município, porém estamos sujeitos ao desenvolvimento do PCI, que tem a capacidade de pressionar o nosso território por todas as maneiras, ameaçando os nossos rios, nossas lagoas, as matas que ainda restam, as praias, as dunas, entre outros valores nossos. Portanto, precisamos de uma instituição sólida, específica, com ampla participação da sociedade nas suas decisões, para que tenhamos uma cultura bem constituída e um meio ambiente sustentável. A nossa qualidade de vida material e espiritual depende muito de tomarmos as rédeas destas duas questões, ou seja, as rédeas da nossa cultura e do nosso meio ambiente. Que todos possamos refletir e justamente reinstituir as secretarias de meio ambiente e da cultura, com seus fundos municipais respectivos, com seus conselhos e com seus planos municipais específicos,
com transparência tudo isso. Espero que o povo de Paracuru que me escuta neste momento tenha a compreensão que não falamos em cargos de secretários. Falamos em instituições necessárias e que devem existir em nosso município. Termino dizendo que a cultura e o meio ambiente fazem parte da moderna gestão da sociedade. Isso tudo porque toda sociedade é política e a política transforma a sociedade.